dizer, das notificações que são enviadas para nós, a gente tem uma categoria que se chama fraudes. Né? Essa categoria ela foi criada em 1999, foi o primeiro ano em que a gente publicou estatísticas de tratamento de incidentes. A nossa definição é de dicionário mesmo, quer dizer, a gente está pensando em atividades que não são necessariamente um ataque envolvendo exploit ou vulnerabilidade ou alguma coisa, mas que são efetivamente alguém usando de algum tipo de ardil, tentando enganar alguém, usando a internet para fraudar, ou cometendo fraudes via internet, ou fraudando alguma coisa envolvida na internet. Tá? Então, nesse ponto, é que hoje em dia, quer dizer, quando se fala de fraude, a gente vê de cara fraude bancária. Né? A gente pensa lá no pessoal que tem o trojan na máquina, em fraude bancária. Mas quando a gente criou essa categoria, ela é um pouco mais ampla. Então, não só ela envolve tentativa de fraude envolvendo malware, né, cavalos de Troia, como ela também envolve as páginas de phishing, ou seja, aquela página que tem a cara da página do banco, tem a cara da página da local web, tem a cara da página dos americanos, mas não é, e está lá só para pegar login, senha. Isso envolve também, por exemplo, aquelas fraudes contra o eBay, contra o PayPal, que ele quer é conseguir a sua conta para ter a sua reputação lá e poder vender alguma coisa que não vai ser entregue, poder ganhar dinheiro. Pensar que não é só pegar login e senha de banco, né? Tem muita coisa envolvida em fraude, e uma coisa que sempre teve na nossa categoria de fraudes desde o início eram aquelas reclamações de possíveis quebras de direitos autorais. Isso sempre teve, e teve um destaque maior em 2009, porque a gente teve um boom aí de reclamações dessa área, que a gente teve algumas empresas que começaram a ser mais agressivas e aumentaram aí. E isso gerou para a gente, quer dizer, até algo que foi um pouco mais instrução. Em 2009, a gente teve aí 250 mil fraudes reclamadas para nós, né? Mas, no fundo, quer dizer, a gente teve muito pouco disso, né? Era fraude bancária, relacionado com alguma coisa, tinha mais a ver com direitos autorais. E isso caiu no terceiro trimestre, por isso que eu até coloquei aqui, por exemplo, um comparativo entre o quarto trimestre de 2009 e 2010, a gente começou a ter números estáveis novamente, porque as empresas pararam, pelo menos, de reclamar para nós. A gente viu que elas não estão mais copiando o CERT-BR ou até diminuíram, a gente não tem como saber exatamente por que diminuiu. E o que a gente viu nas estatísticas que a gente lançou nessa semana, foi nossa visão geral de 2010, é que fraude com cavalo de Troia caiu um pouco, embora ainda seja a maioria das fraudes, elas envolvem algum trojan que instala keylogger, screenlogger, que instala alguma coisa para interceptar os dados na sua máquina. Mas o aumento de phishing tradicional cresceu muito. Quer dizer, o que é o phishing tradicional? É exatamente a fraude onde... Deixa eu até voltar um pouco. Por exemplo, quando a Miriam estava explicando, né, quando você tem um cavalo de Troia normal, pelo menos aqui no Brasil, esse voltado para a fraude financeira, o tema em geral, ele envolve foto de alguém que morreu, foto do Big Brother, foto de alguma coisa, cartão virtual, acidente que aconteceu em algum lugar, chuvas, piada, qualquer coisa, né? Aquele famoso, você está sendo traído, clica aqui, e tudo leva você a instalar um cavalo de Troia, que aí às vezes pega outros malwares ou já instala um keylogger. Quer dizer, a maioria hoje, quer dizer, dessas malwares do Brasil, ele nem instala nada, o pessoal nem se dá o trabalho de fazer algo verdadeiro, que parece fazer alguma coisa, ele só dá um erro mesmo para você, mas na hora que ele dá aquele erro, ele já instalou o malware. E o phishing tradicional, em geral, te leva para uma página que realmente é um clone da página da instituição sendo atacada, quer dizer, do banco de quem ele quer afetar um cliente, ou da loja de comércio eletrônico que ele quer ter um acesso, e o cliente, não vendo que está nessa página falsa, põe todos os dados lá e preenche isso já num banco de dados do atacante. Muitas vezes, a vítima, quer dizer, o usuário de internet cai nessa página de phishing via um e-mail legítimo ou via algum malware que altera a sua máquina e que faz com que, quando ele tenta acessar o site do banco ou da loja de comércio eletrônico, ele seja redirecionado de maneira transparente para o site malicioso, né? Isso eles fazem, para quem mais técnica, e alterando o arquivo de hosts da máquina. Então, esses casos de phishing, tem alguns que têm também relação com malware. Então, ele é um caso aí misturado.
E como eu falei, quer dizer, a gente viu uma queda grande. E essa queda em reclamações de direitos autorais, de possíveis quebras de direitos autorais, porque a gente só repassa para quem é dono da rede, a gente não investiga. Então a gente não tem como saber se era mesmo, se não era, se é falso positivo. Caiu bastante aí nesse último trimestre. E comparando um pouco mais, quer dizer, a gente falando aí dessa tendência do aumento de phishing tradicional e diminuição de cavalos de Troia, ou seja, malware pura e simplesmente sem ter uma página falsa, a gente vê que no final de 2009, praticamente 3/4 de tudo que a gente tinha aí de fraudes relacionadas com essa área financeira envolvia só malware. Era cavalo de Troia, o negócio estava ali pegando. E em 2010 a gente viu que as páginas falsas lá, aquela página do Bradesco, BB, Visa, promoções, quer dizer, ele faz uma página com a cara da instituição e isso você tem a fraude aí. Então isso é para a gente dar mais um contexto do que eu estou falando aqui quando eu estou falando de fraude. Então vamos ver primeiro umas estatísticas aí. Não sei se vocês conseguem me ouvir com essa gritaria toda, mas essa parte de malware, o que a gente tem? Quer dizer, quando a gente começou a ter o crescimento de fraude mesmo financeira, começou em 2003, mas o boom mesmo foi em 2005, quando a gente começou a ver um volume muito grande de tentativas. Quanto disso foi fraude efetivada, a gente não tem como confirmar. Como a gente falou, a gente passa para os bancos para que eles vejam se teve cliente afetado, para que eles analisem o código malicioso, mas a gente não se envolve na investigação. Mas a gente sentiu a necessidade de fazer um sistema que consiga lidar com essa informação. Então hoje a gente foi desenvolvido pelos nossos analistas um sistema que checa em todas as reclamações de spam que a gente recebe, reclamações de incidente, e-mails pessoais, o que pode ser uma URL relacionada com malware, quer dizer, onde tem um malware para ser baixado, checa se realmente é um malware. Aí a gente notifica quem está hospedando esse código malicioso para que ele tire do ar. E, em geral, quem está hospedando não é o próprio atacante, né? É uma pequena empresa que foi invadida, é um blog que alguém botou lá um link, o cara cria uma conta num hosting gratuito e põe um malware lá. Então, nesses casos, você entrar em contato com o administrador de rede é muito efetivo. Porque o administrador de rede não quer a rede dele bloqueada, a rede dele com problemas, ele quer se ver livre mesmo do problema. E a gente tem um outro ponto em que, como que a gente consegue chegar? O Klaus está discutindo na palestra da Mira, né? A gente foca muito em antivírus, né? E as nossas estatísticas mostram mesmo que 75% dos usuários só tem antivírus no computador deles. Quer dizer, não é nem 100%, né? 75%, quando tem uma proteção é antivírus. Então a gente manda hoje para 35 empresas de antivírus para que eles possam publicar, fazer o mais rápido possível uma vacina. Então a gente testa, se já tem uma assinatura, a gente fica só checando se já saiu do ar. Se não saiu ainda, a gente renotifica, entra em contato. E se ainda não tem assinatura, a gente manda. Essas daqui são as nossas estatísticas, tá? Se vocês forem olhar, é o que a gente tem publicado nos releases dos últimos 4 anos. Quer dizer, a gente teve mesmo um pico aí de 2005 a 2007. Hoje a gente está vendo uma queda no número único aí de URLs que estão hospedando malware, tá? E também está tendo uma queda no número único aí de assinaturas de antivírus, né? Mas, de qualquer jeito, é muito, né? Essas nossas estatísticas, elas não envolvem bots, elas não envolvem malware genérico, não tem vírus, é pura e simplesmente, quer dizer, é algum malware que afeta mesmo, tenta fazer algum tipo de fraude, conseguir uma credencial. Lembre que hoje em dia, para inclusive se propagar, a maioria desses códigos maliciosos, eles não furtam só credenciais de entidades financeiras, eles furtam também o seu login do Twitter, do MSN, do Facebook, porque ele quer ir lá e colocar lá um link, veja as fotos da última festa, para os amigos irem lá e clicarem naquilo, e aquilo é um código malicioso. Tá? Então, pensar que muitas vezes a gente não tem uma noção exata de diminuição de variantes, exatamente para diminuição de vítimas ou de efetividade. Mas uma coisa que a gente queria chamar a atenção é que, assim, muitas vezes, uma coisa que a gente fala, a pessoa fala, eu bloqueio algumas extensões de arquivos, né? A gente teve um boom, mas a gente nunca tem menos do que 60, 70 extensões de arquivos envolvidas com malware. E isso é porque tanto faz qual é a extensão. Se o usuário vai clicar e dar OK e no final vai instalar, tanto faz o que eu estou colocando.
E eles já perceberam que se ele colocar .ez, .com, .isso, .aquilo, .pif, .doc, vai ter problema. Então eles põem qualquer coisa, põe .txt, põe e você tem o usuário baixando e instalando. Outra coisa também que é interessante ver é que isso tem um impacto do ponto de vista de você conseguir tirar do ar. Hoje é um número muito grande de endereços IP envolvido nisso daí. Quer dizer, você pensar que do ponto de vista, por exemplo, da gente que está tentando tirar isso do ar e proteger uma vítima, é um trabalho grande de conseguir achar o contato, saber com quem você pode falar, quem é o administrador da rede e como você conseguir entrar em contato com essas pessoas. Um outro dado que, na verdade, não era o objetivo do nosso sistema, mas virou um dado derivado do nosso sistema, é que, como eu falei, a gente só manda para as empresas de antivírus se a gente vê que eles não têm assinatura ainda. Como que a gente vê isso? No fundo, a gente vai lá no virustotal.com e faz a checagem. E a gente checa lá por quê? Porque aí você não tem como alguém dizendo, mas você tinha a versão do um, não tinha do outro, ou o antivírus não pegou. Internamente, para disparar a notificação, a gente tem alguns antivírus locais que rodam em sistemas Unix e que são feitos para checagem em sistema de arquivos mesmo. Tá? Mas o que a gente vê, e que é o ponto em que a gente focou muito na última palestra, a importância de não focar a segurança em antivírus é que, assim, o nosso teste, hoje, como ele é feito para a gente notificar um malware novo que ninguém tem assinatura ainda, a gente não fica retestando. Então, a gente não tem um dado, por exemplo, de quando foi que um antivírus botou uma assinatura. O que a gente sabe é que no dia que apareceu aquele malware, a gente viu que tem a ver com fraude e o antivírus não detectava, a gente testou. E a gente viu que a média nunca aí passa de... Quer dizer, no início teve um aqui que estava um pouco mais alto, mas a média mesmo é aqui na casa dos 80%, e você tem grandes antivírus aqui embaixo, e a gente vê que a média mesmo de antivírus é de 50% a 60% de detecção no dia em que sai o malware. E a gente vê assim, tem alguns antivírus que, para quem estava aqui no dia de análise forense, já como comentou bastante sobre aqueles packers, né? Então o cara gera, recompila de novo e ainda põe um packer diferente, pronto, uma nova assinatura, né? Mas vários desses antivírus hoje eles já pegam, bom, o negócio foi packer com temida, bom, um fabricante de software não vai usar temida, né? Então isso deve ser malicioso. Então pensar que tem outras coisas que vocês podem usar também na organização, mas mesmo assim a gente tem aí uma janela grande que o antivírus não pega. E aí é só comportamento mesmo que vai pegar, atualização de software, atualização do sistema operacional. Do ponto de vista de países, a gente vê que ainda tem bastante coisa hospedada no Brasil, uma quantidade boa aí dessas URLs estavam no Brasil, uma outra quantidade grande nos Estados Unidos. E o que isso tem em comum é que é hoje a facilidade que você tem para fazer hosting, a facilidade de quebrar senhas de acesso fracas também, né? O usuário criou lá o blog dele, botou uma senha fraca, ele consegue furtar, ele consegue fazer. E a gente vê que muita gente aí não são grandes empresas afetadas, mas são aqueles pequenos sites que não têm muita segurança e que são invadidos, o pessoal coloca o malware lá. Né? Tem casos sim de gangues que acabam comprando o lugar de hosting e daí passa 3 dias, eles vão para um outro, compram outro, mas não, eu acho que não é a maioria mesmo aí. E aí a gente tem uma distribuição em outros países nessa área. E como a gente falou que phishing está crescendo muito, eu queria até comentar um pouco mais aí dessa parte de phishing, porque o malware, tudo bem, você tem mais de uma maneira, quer dizer, de fazer a pessoa não chegar até lá, né? A página de phishing é mais difícil, por exemplo, você não tem um antivírus que vai detectar uma página maliciosa. Então isso depende muito de você ter o usuário reportando, de você conseguir descobrir, e que é também a dificuldade hoje de fraude e de spam em redes sociais. Quer dizer, como é que você tem alguém, você não recebeu por e-mail, está numa página, aquilo se propaga de maneira muito rápida no círculo de amigos, né? Mas é difícil você ter alguém reportando o anti-spam do provedor, pegando que aquilo era um link de uma página maliciosa, e você começa a ter umas dificuldades maiores, até de explicar para o usuário como é aquilo ali. E a gente esses dias fez aquela enquete, né, o pessoal que está vindo aqui nessa trilha, quase todo mundo é suporte de família, pai, mãe, e a gente sabe a dificuldade que é. Por exemplo, eu não consigo explicar para o meu pai o que é uma URL, que dirá dizer para ele que se o negócio é www.microsoft.com
meubanco.com.br.xpto.org, aquilo é diferente de se fosse só o banco parando no BR e botando uma barra. Então a gente pensar que a tecnologia ela é muito difícil para o usuário entender e para a gente explicar esse tipo de sutileza, né? Então, uma das coisas que a gente tenta fazer nesse nosso esquema aqui é descobrir onde estão indo as tendências dos atacantes de hospedagem de malware. E uma das coisas que... É difícil competir com ele. E uma das coisas aí que a gente fez também foi um sistema para acompanhar quanto tempo uma página de phishing fica no ar. Quer dizer, eu tenho essa página. Quanto tempo ela está ali? Quanto tempo ela está no ar? Quanto tempo ela ficou com o atacante mandando campanhas novas, né, por e-mail, link no Twitter? Hoje, quer dizer, o cara manda do... Pessoal, veja que legal essa foto com uma tiny URL lá. Aí o usuário vai lá e clica. Tá, aquele redirecionador pode estar mandando para uma página de phishing, para uma página de malware, né? E o que a gente tem tentado fazer, quer dizer, com esse sistema, é manter uma base, checando quanto tempo isso está no ar, né? Validando, né? A gente não fica só comparando 200 ok ou né, 500 aí não está ok, a gente 404. Não, eu estou checando, está no ar, o hash é o mesmo, então é a mesma página. Não está mais no ar com 404, beleza, saiu do ar. Está no ar e o hash criptográfico é diferente, vai para um analista checar o que é aquilo. A mensagem do provedor dizendo que essa página foi removida, e isso é um trabalho que demanda aí, mas que hoje está agilizando um pouco o nosso trabalho nessa parte aí. Então, ano passado, para nós no 7BR, a gente teve aí 7.900 e poucos, quase 8.000 casos de phishing, né? Em 2009 tinham sido 3.200. Isso daqui é o que? O número de casos que a gente tratou. E, no fundo, quer dizer, isso implicou no quê? Nem tudo são URLs únicas. Quer dizer, por que acaba ficando o mesmo caso? O shower é igual, é a mesma página, só mudou para um outro IP. Não, ainda é o mesmo caso, é o mesmo feed. Quer dizer, a gente não vai conseguir fazer um mapeamento completo, mas a gente tem algumas coisas que a gente vê. É o mesmo IP que mudou a página ou é a mesma página que mudou de IP. E a gente vê aí, quer dizer, algumas coisas também lembrando, quer dizer, o 7BR, a gente trata incidentes para redes brasileiras, seja hospedadas no Brasil, com domínio.br, IPs alocados para o Brasil. Então a gente tem muitas notificações de instituições brasileiras. Aqui a gente põe bancos brasileiros do ponto de vista de simplificação, mas aí envolve instituições financeiras como um todo, tá? A gente teve a maioria relacionada com isso, por quê? Porque a gente tem muito usuário final que, veja esse e-mail dizendo para eu ir na página do meu banco, mas eu cheguei lá e pedi alguma coisa. Mas a gente tem os nossos usuários do Brasil reclamando para nós dos problemas que eles estão vendo, seja isso hospedado no Brasil ou fora. Mas a gente também tem um conjunto aí de casos de phishing, que são instituições do mundo inteiro, Bank of America, PayPal, eBay, os próprios sites de relacionamento que começam a ter páginas falsas no Brasil e que reclamam para nós aí. Outras coisas que a gente viu, quer dizer, o número de países hospedando isso também é muito grande. E isso é um dificultador maior, sim, para a gente conseguir tirar do ar e combater isso. Porque eu preciso achar um contato no outro país, eu preciso saber se ele fala inglês, porque eu vou escrever em inglês para ele, eu preciso ver mesmo se eu peguei o contato certo ou errado. Você começa a ter todo um conjunto aí de dificuldades de contato, fuso horário. Tratar incidente, qualquer coisa hospedada na Ásia, em geral, significa no mínimo 48 horas para você tratar. Mas a média, no mínimo, 3 dias. Porque você manda quando eles estão dormindo, eles respondem quando você está dormindo, aí você responde de novo quando eles estão dormindo, aí eles respondem de novo. Então, assim, você tem uma questão aí de fuso horário mesmo envolvido, que é um complicador nessa parte. E uma coisa que chama a atenção, quer dizer, é que a gente tem uma média aí de uptimes em 2010 de 8 dias de uma página de phishing ficar no ar. Tá? Tem um desvio padrão grande aqui de 25 dias, mas pensar que, por exemplo, tem páginas que estão mais de 350 dias no ar. Quer dizer, elas saíram naquele ano, a gente conseguiu tirar, mas por que ela não sai do ar? Bom, ela pode estar hospedada num provedor criminoso, que ele está mesmo vendendo serviço, né? Não sei se vocês lembram, uns anos atrás tinha aquela famosa Russian Business Network, que eles vendiam hosting, e eles tinham um backbone na Rússia, tinham uma rede própria, e ninguém conseguia tirar eles do ar, então você tinha isso.
Mas o que a gente vê mesmo é que muitas vezes são pequenas redes num lugar remoto, de uma prefeitura, de uma cidade da China, e que não há quem consiga achar um contato lá para tirar aquela página do ar. Então, a gente tem vários computadores, quer dizer, que é difícil mesmo você pensar onde eu tiro, como eu faço. A gente vê que grande parte está saindo aí até um dia, até uma semana, uma parte maior, mas a gente tem ainda um número significativo que fica mais de uma semana. E nessa parte aqui a gente viu que aumentaram os números em todas as áreas aí. Agora vamos pensar, quer dizer, do ponto de vista de phishing, onde estavam hospedadas todas essas páginas maliciosas. Bom, a gente tem um número grande aqui que fala que estavam hospedadas no Brasil, né, 2.800, mas se a gente voltar um slide, vocês vão ver que 2.100 casos foram de pessoas de fora do Brasil reclamando de coisas hospedadas no Brasil. São eBay e PayPal. Então, no fundo, o que a gente nota com phishing é que eles usam mais esse esquema de hospedar num outro país. Tá? Eu não quero hospedar no meu próprio, eu vou hospedar num outro vizinho. Então, no fundo, a gente aqui no Brasil está lidando muito com coisas de fora, que estão hospedadas aqui. E a gente está tendo, sim, um trabalho grande. Hoje em dia a gente tem um trabalho grande do SETBR de tentar conhecer o maior número de sets fora do Brasil, conhecer os provedores. A gente vai em eventos que reúnem as grandes teles para conseguir contatos para tentar atacar esse tipo de problema. Tá? Isso é um outro dificultador grande aí nesse cenário de fraudes. Como a gente falou, a gente já esperava que o Brasil fosse um primeiro, porque o mundo reclama para nós. E a gente reclama para nós também. Então, assim, a gente está recebendo muita coisa de coisas realmente hospedadas aqui. Estados Unidos, vocês podem ver aqui, quem são os ASNs, ou seja, os sistemas autônomos. A gente até estava falando hoje, são as redes aí envolvidas. Todas essas redes aqui, que são as que estão hospedando mais, são serviços de hospedagem de sites ou de cloud services, quer dizer, você tem o pessoal realmente usando a nuvem aí, as novas tecnologias, e você não vê mais o pessoal hospedando isso numa pequena empresa, ou na sua rede, ou numa universidade. O que a gente vê mesmo, Universo Online, Local Web, que são aqui locais, né, e a Plugin, que são grandes empresas de host brasileiras. A Plugin até foi comprada pelo Universo Online, mas CyberWeb, The Planet, que é o mais conhecido aqui no Brasil, a NTT América, SOAS do serviço de hosting deles. A própria Oi é um serviço de hosting que eles têm lá. A gente fez uma checagem, quer dizer, não é DSL da Oi hospedando página falsa, né? E você pensar que mudou mesmo, ele é um cenário diferente do cenário que a gente vê como malware hospedado, né? Mas se for pensar, é um facilitador, né? Você vai lá numa empresa de hosting, a página já tem PHP, já tem um servidor web que funciona direto, já tem um esquema de gerenciamento remoto, o negócio tem JavaScript, quer dizer, você tem tudo pronto, porque as páginas, se você quer fazer a página parecida mesmo com uma página de uma instituição financeira, ela vai ter que ter tudo isso. Ela não vai poder ser uma página estática com um clique aqui. A página precisa, no mínimo, ter ali uma cara de sistema web profissional, né? E se a gente for olhar no passado, a situação era mais ou menos a mesma, as ordens aqui eram invertidas, tá? E uma coisa, por exemplo, que para nós, a gente leva muito em conta, por exemplo, aqui a gente não tem esses dados, mas as redes que a gente, mais pra frente vocês vão ver, os uptimes de empresas de fora que reclamam para nós são muito mais baixos do que o uptime que a gente tem no mundo inteiro. Então a gente está, de certa forma, conseguindo ser rápido. A gente tem hoje as empresas de hosting criaram canais específicos para tirar do ar na hora. A gente conseguiu conversar com eles, a gente faz a checagem primeiro, passa para eles com a certeza de que aquilo é phishing, e a gente conseguiu uma agilidade muito grande aí para tirar essas páginas do ar. E uma coisa que tem uma discussão muito grande, que também é aquela história, mas o cara tem que criar um domínio que pareça com o domínio do banco, que pareça com o domínio do site lá, do Orkut, para fazer a página falsa do Orkut, seja lá o que for. No fundo, o que a gente vê, sim, tem bastante coisa hospedada em .br, mas muita coisa host. A minoria é um domínio criado mesmo, parecido com o do banco, parecido com o domínio do site lá de comércio eletrônico. Mas tirando esse fato que a gente também tem pessoas reclamando para nós de coisas BR hospedando, a coisa se dilui muito, né? E a gente vê que no fundo a pessoa prefere mesmo registrar num .com, num .net, isso ainda é muito maior do que
a maioria dos country codes, mas continua sendo uma coisa muito distribuída, né? A gente recebe muita reclamação de coisa hosting do Brasil hospedado aqui fazendo, então vai ser o .br, mas a nossa estimativa, a gente já fez uma contagem disso daí, não chega nem a 1% o número de domínios que eram mesmo para usar de fraude. E isso é uma coisa que a gente lá fora tem sido usado como estudo de caso, porque a política de registro de domínios aqui no Brasil é, sim, muito restritiva. Você não consegue, quer dizer, se você registrar um domínio, ela é restritiva em que ponto? O fraudador, ele não vai querer se entregar, né? Você não vai ter nenhum fraudador registrando o domínio lá, clone, domínio de banco, com o nome dele, com o endereço dele, com o e-mail dele. Ele está usando um endereço qualquer, um e-mail qualquer, pagou com cartão de crédito furtado e registrou o domínio. Então, se qualquer um reclamar que tem irregularidade no registro de um domínio brasileiro, a gente congela o domínio e pede checagem de documentos. E isso daí nenhum fraudador responde, e a gente já consegue tirar esses domínios rapidamente do ar. Então, hoje, o Brasil é um dos países com a menor taxa aí de domínio sobre o TLD.br usado para fraude. Por uma coisa simples, quer dizer, a gente pede que ele declare, ou é você mesmo, ou mande os dados corretos. E, em geral, é simples, você bate o CPF, vê que não está ali, você faz uma consulta na Receita, quer dizer, as consultas são simples. E isso já deixou hoje o .br, quer dizer, o nosso country code top level domain, entre os mais seguros aí do mundo, com uma política simples. Que todo mundo sabe, se você for registrar o domínio, você só declara o seu CPF, você não precisa levar uma cópia autenticada em cartório, quer dizer, a gente não tem aquela burocracia para registrar o domínio. Mas o simples fato de você cobrar depois inibe completamente hoje o registro aí de domínios no Brasil. E uma coisa que a gente começou a fazer uma análise é que a gente estava achando muito grandes esses números aqui, né? Poxa, mas uma média de 8 dias, e da onde está vindo isso? O que a gente viu aí, essas estatísticas não são de onde está hospedada a página, são de onde é a instituição sendo afetada. Então são instituições do Brasil, bancos, cartões de crédito, Google.br, seja lá o que for, hospedadas no exterior, e instituições do exterior hospedadas no Brasil. E isso daqui é um número que para a gente é um número muito importante, porque a gente tem feito um trabalho muito grande nesses últimos anos de entrar em contato com administradores de redes, com o pessoal de hosting e realmente trabalhar para que eles consigam ser ágeis em tirar as páginas do ar, de phishing. E a gente está vendo que a nossa média cresceu aí, desceu para 3 dias, e a média de coisas do que nós reclamamos de instituições brasileiras hospedadas fora do Brasil é em 10 dias. Quer dizer, a gente vê mesmo que esse nosso trabalho de conversar, tirar do ar, ele tem uma efetividade grande. O ideal seria que fosse menor, mas essa média também ela sobe muito, o desvio padrão é grande, porque você tem sites aí que ficaram no ar 340 dias contribuindo para a média. Então o que a gente vê hoje é que mesmo a gente tendo aí a maioria das páginas sendo na local web, no universo online, de hosting, são os que eles falaram que eles vão conversar com ele para não atrapalhar as outras palestras, mas tudo bem. Aí, se você pensar nisso aqui, quer dizer, é uma das coisas que a gente fala, a parte de educação, conscientização e você conseguir encontrar as pessoas faz diferença na hora de responder incidentes e diminuir a fraude. A minha palestra, eu fiz ela mais curta mesmo, tá? A ideia, essas estatísticas aí, a palestra vai ficar online, esses dados vão ficar online. Geralmente a primeira pergunta, quando eu dou essa palestra, você pode dizer o nome dos antivírus? A gente fala não, tá? Então ninguém precisa perguntar, porque a gente não fala, porque a nossa ideia não é necessariamente dizer que esse é melhor ou pior, até porque eles sobem e descem e trocam de lugar, mas é a gente ter essa noção do quão descoberto está o nosso público-alvo, quer dizer, o quanto que os antivírus para esse tipo de malware não são bons, tá? Então, lembrando que eu não estou falando de bot, nem daqueles spookfaces, a gente está falando aqui de cavalo de Troia, de malware, e a parte de phishing aí a gente também tem tentado trabalhar para diminuir. A palestra não está ainda na nossa página, tá? Todas as palestras que a gente está dando aqui vão entrar na nossa página no dia 26 de outubro, tá? Mas todas elas vão ficar lá disponíveis com as URLs, dados, estatísticas.
Oi? Tá vendo? Coisa boa? Obrigada. 26 de janeiro. Não pergunte de onde meu cérebro tirou tudo aqui, mas é 26 de janeiro. Alguém tem alguma pergunta? Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de saber como que eu faço para identificar se a minha máquina tem um keylog instalado. Bom, tirando a parte do antivírus, uma coisa que a gente vê hoje, a maioria desses malwares, eles acabam tendo, você consegue identificar processos que estão ocupando muita CPU, muita memória, ou fazendo muito acesso em disco. Você teria que, por exemplo, a gente já teve alguns casos de pessoas que a gente conhecia que simplesmente abrindo aquele Task Manager do Windows, ele começou a ver um processo estranho. Você às vezes submete aquele ADLL que você está achando esquisita, ou mal, para algum lugar que consegue descobrir. Se ele for realmente bem feito, dificilmente você vai notar que você tem. Tá? Eles usam técnicas de rootkits, tem alguns que se inserem no browser, né? Por isso que a gente fala, o mais importante mesmo é a primeira infecção, é você tentar ter uma postura de não tentar ver no que você está clicando. Hoje em dia, tem alguns serviços online que você pode passar o URL de um site para ele ver se aquele site tem alguma coisa, tipo um script malicioso, ou se tem um malware lá. Pensar que hoje não é mais só um executável, né? A gente tem sim aí instalado, funcionando, a gente já viu casos reais de você ter PDF malicioso que estava instalando um Trojan Dropper, né? Quer dizer, ele instalava um executável muito pequenininho que daí ia pegar os outros, mas eu acho que são coisas mais sutis, quer dizer, você vê se o micro está ocupando muita memória, está ficando lento, começa a ter muito acesso em disco, quer dizer, ele gravando coisas. Porque no fundo, o malware vai ter que gravar aquilo em algum lugar ou mandar para fora. Né? Então você começa a ver comportamentos estranhos. Então se o seu antivírus não pega, ou você suspeita, muitas vezes você começa a ver esses comportamentos estranhos. Se você tiver alguém especialista mesmo para você treinar, você começa a poder rodar ferramentas como Regmon, Firemon, Procmon, quer dizer, aquelas ferramentas de SIS internos. Mas aí você já entra um pouco mais na área de administrador de sistemas do que de usuário de computador. Todo programinha cracker eu posso considerar como um cavalo de Troia? Eu entendi todo programinha cracker, alguma coisa cavalo de Troia. Eu não ouvi mesmo. Alguns programinhas cracker que porventura usa para burlar alguma licença, alguma coisa, eu posso considerar como um cavalo de Troia? Depende. Eu diria que talvez tenha gente que sim faz programa desse que além de quebrar o joguinho ou quebrar alguma coisa também instala um cavalo de Troia, mas a ideia do cavalo de Troia é que ele diz que é uma coisa e faz outra, né? No início o pessoal tentava mesmo, abre um screensaver e enquanto isso ele salva um programa. Hoje você nem precisa fazer mais, né? O negócio dá um erro e já instalou o software lá. Mas no caso, a gente sabe de casos de programas como esses que, jogos inclusive, tá? A gente já viu sites que tinham os jogos que vêm por P2P, que na hora que você instala, ele também põe lá um keylogger, põe um screen logger, altera coisas na máquina, com coisas mais sutis e coisas que funcionam, né? A princípio é alguma coisa e funciona. Acho que tinha uma pergunta aqui, né? Primeiramente, boa tarde. A respeito, por exemplo, do vírus Conficker. Só que não, Conficker. No ano passado, ele foi bem falado até na mídia. Ele fazia atualização através de sites, espalhar por todo mundo. Através de matéria, eu cheguei a verificar que houve até uma força-tarefa, um conjunto de várias entidades para buscar esse site. E os autores desse vírus criaram uma rede de controle de arquivo, para poder estar fazendo atualizações ao invés de ser site. Existe algum método que está combatendo para que não ocorra, vamos ser através de P2P? Olha, se tivesse algum método fácil de você impedir isso daí, assim, a gente já estava bem melhor, né? Uma coisa que aconteceu com o Conficker, né? Que hoje tem sim muita máquina infectada ainda, o Brasil está cheio de máquina infectada, mas o Conficker meio que se instalou e ninguém sabe muito bem o que ele está aí para fazer. O conceito de você ter um malware
que se atualiza, esses malwares que se atualizam tem de tudo. Tem Trojan, que faz aqueles malwares de banco que vão buscar atualizações, os bots vão buscar atualizações. E tem alguns malwares desses que eles abrem um backdoor na máquina, mandam para o invasor, por exemplo, a máquina tal, eu infectei, e fica mandando os sinais. E o invasor manda para lá, se atualiza aqui, agora lá. Então você também não consegue dizer, eu vou bloquear um site, porque rapidamente eles também atualizam o malware porque ele vai procurar outro, né? Então você tem casos em que a comunicação é de dois lados, né? O Conficker, uma das coisas que complicou também é que ele era muito efetivo para se transmitir por pendrive. Um dos grandes vetores dele era pendrive. Então hoje, se a gente pensar, todo mundo aqui, né, a gente mesmo terminou a palestra, tem que botar um pendrive aqui que passou pelo notebook de todos os palestrantes aqui, né, e passou por notebooks para passar o PDF para botar lá. A maioria dos eventos que a gente vai hoje, de vez em quando vai palestrar pessoal, quem deixou palestra no micro do pessoal de vídeo, por favor, passa antivírus, que tinha um vírus no pendrive. Então assim, isso em evento de segurança. Hoje é muito difícil mesmo você pensar em como evitar isso, né? O que a gente fala assim é tentar ao máximo manter a última versão de antivírus, ter um firewall pessoal e ter algumas medidas de segurança mesmo, né? Quer dizer, você pensar nisso daí. No caso de P2P, o protocolo em si não é o problema, né? O problema é que tipo de arquivo você baixa, da onde você baixa, quem colocou aquele arquivo lá, né? A gente já teve, por exemplo, casos aqui no Brasil de instituições de pesquisa que estavam usando o software de P2P para compartilhar arquivos de pesquisa do genoma. Você está fazendo P2P, eu não preciso fazer P2P para compartilhar vídeo, né? Só que o problema é que uma vez que você entra no P2P, você tem que entrar no jogo. E lá pelas tantas um deles descuidou e entrou um software que era uma cópia pirata de um filme, que não era deles. E eles não se deram conta. Então, assim, hoje também tem muita discussão em cima do que vai e não vai, mas a gente pensa pelo lado de segurança, tá? Quer dizer, que outros arquivos poderiam ter entrado naquela máquina? E outra, será que está tudo bem configurado? E que outros arquivos da minha máquina o mundo está acessando aqui? Né? Então, eu acho que assim, é mais uma questão aí de segurança. Agora, impedir os malwares de se atualizarem é quase impossível, porque a gente tem hoje um esquema de gato e rato, né? Tinha uma época em que você mandava um malware, ele acessava o site e ia lá. Você tirava o site, ele parava parou de se propagar. Aí eles começaram a fazer o malware buscar da máquina que infectou. Aí o pessoal bloqueava, anda mais. Agora, às vezes, eles já mandam o malware com o payload, o malware só abre um backdoor e começa a se comunicar. E esse se comunicar para atualização não é só via TCP/IP, tá? Tem malware que se atualiza via query de DNS, ele faz uma requisição TXT para o site lá do atacante, a requisição volta, um pacote DNS, você não pode bloquear DNS na sua rede, né? Então, é aquela questão que a coisa vai ficando cada vez mais sutil. Então, no fundo, o que a gente fala também, tem uma tendência nas empresas, nas instituições, é simplesmente dizer assim, não, se o usuário estiver infectado, ele vai ser penalizado. Aí você tem cara que está infectado e não quer falar. Você tem o seu tio que está infectado, mas está com vergonha de dizer que ele clicou lá num arquivo. Quer dizer, o problema não é nem esse. É quanto mais você estimular a pessoa a falar que tem alguma coisa, tem um problema, você tem menos dano, você acha mais fácil e você consegue resolver mais fácil. Então, acho que é um conjunto aí de coisas reativas e proativas, mas o negócio é estar esperto. Como a gente falou, o computador começou a agir estranho, está consumindo muita memória, acessando muito disco. Você não está fazendo nada, você liga o computador e já começa aquela luzinha lá da sua DCL a piscar, tem chance de ser alguma coisa que está acontecendo ali. Deixa eu passar lá para trás. Tá, tem relativo ao que está falando agora, né? A questão tem a ver com a questão da neutralidade da internet. Eu queria saber qual que é a discussão do NICBR em cima disso atualmente. Se já tem alguma coisa, porque tem alguns países, eu andei lendo, na verdade, né? Eu fiz um artigo sobre isso, que já estão pensando na possibilidade de delegar poder para os operadores para classificarem e bloquearem o tráfego malicioso. Queria saber se já tem alguma iniciativa no Brasil com relação a isso. Uma coisa só para colocar, assim, a neutralidade de rede não tem nada a ver com o fato de você bloquear ou não o tráfego malicioso, tá? O Comitê Gestor da Internet
Comitê Gestor da Internet, ele tem o decálogo do Comitê Gestor, que são as diretrizes, entre elas está a neutralidade de redes, né? O conceito mesmo, a discussão da neutralidade de redes, está em cima de você dar privilégios diferentes dependendo de quem está querendo acessar, né? Então, esse meu cliente aqui está querendo acessar o provedor de conteúdo X, eu vou deixar ele acessar porque esse provedor me paga um negócio a mais. Se ele tentar acessar o Y que não me paga nada, eu vou deixar ficar mais lento. Então você não está sendo neutro com relação a todo mundo, você está cobrando mais, você está dando privilégio, e no momento em que você faz alguns tipos de filtragem para impedir código malicioso, você não está prevenindo nem A, nem B, nem C, você não está diferenciando, você está de certa forma contribuindo para limpar um pouco a internet e proteger o usuário. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ontem na palestra de Stan a gente comentou bastante, por exemplo, da iniciativa de gerência de porta 25, pensar que, por exemplo, a adoção de meio submission, que é aquela porta diferente, ela está mais relacionada com dar privilégios para o teu serviço de submissão e conseguir distinguir usuário do Gmail, querendo mandar ali meu e-mail via Gmail, de um spammer que instalou um bot na minha máquina que está querendo disparar spam para o mundo inteiro, né? Então, eu não estou, de certa forma, dando mais privilégio para o cliente da TVA, da NET ou da Telefônica, mas eu estou, na verdade, impedindo alguém que está usando a minha banda, eu estou pagando para o criminoso usar meu computador e você conseguir começar a amarrar isso de certa forma. Quer dizer, acho que tem uma grande diferença. Hoje, se você for olhar, tem o decálogo do Comitê Gestor, vale dar uma lida, ele tem entre as coisas, e a gente defende sim neutralidade de rede. Acho que são coisas diferentes aí. E é sempre com parcimônia, né? Não é bloquear qualquer coisa, porque senão você bloqueia serviços também, né? Você começa a ter uma internet que não dá para usar. Mas eu acho que é nesse lado aí. Alguma outra pergunta? Eu queria saber, entender um pouco melhor esse trabalho que vocês fazem de falar com os provedores para tirar esses sites maliciosos do ar. Quando que ele começou, enfim, que resultados que vocês já tiveram? Bom, o core do nosso trabalho mesmo é esse trabalho de tratamento de incidente, ou seja, a gente recebe notificações, entra em contato com operadoras, provedores, universidades. Não adianta eu entrar em contato e reclamar também, quer dizer, eu chego lá e dizer, oi, você tem um problema, resolva. Quando a gente entra em contato, a gente sempre acompanha com instruções de como recuperar, qual é o problema que você tem, o que você deve procurar para ver o problema. E esse foi o core do trabalho do SecBR, desde que ele foi criado, na época com o nome de NBSO, tinha o nome de NIC-BR, Security Office, na época, em 97, quando foi criado, que era exatamente de dar apoio para quem está tendo um problema de segurança e não sabe resolver. Só que com o tempo, e conforme a gente foi conhecendo mais os problemas do Brasil, quer dizer, naquela época, em 97, você não tinha um centro que entendesse quais são os problemas. Foi ficando cada vez mais evidente a importância do lado preventivo, que é exatamente a gente ter documentação, ter treinamento, não só o lado preventivo do usuário, mas o lado preventivo do administrador. Hoje a gente tem documentação, a gente faz reuniões com os provedores, a gente tem tentado colocar boas práticas, tem recomendações do Comitê Gestor também, mas é sempre um trabalho de cooperação. Então, nessa parte de phishing, eu acho que para a gente o resultado mais gratificante é que, como eu falei, as nossas estatísticas aqui, elas ficam meio trocadas, mas quer dizer, se a gente for pensar que instituições do exterior que a gente trata são instituições que reclamaram para nós, porque está algo hospedado aqui, e a gente está com um tempo de página no ar muito menor do que a gente está tendo no resto do mundo, isso para nós já é gratificante. Quando a gente começou, coisa de 4 anos atrás, começou a ter phishing, não tinha o sistema ainda, que a gente não tem estatísticas, às vezes a gente passava dias até alguém entender do que a gente estava falando, o que era uma página de phishing, por que eu tenho que tirar do ar. E acontecia muito, e a falta de informação mesmo, falta de treinamento. O administrador do site entrava em contato e dizia assim, mas eu estou vendo meu site, não tem nada aqui. Aí a gente falava, não, mas não é ali, você entra num diretório, ele botou num lugar escondido. Quer dizer, você tem também uma parte aí de educação para que as pessoas entendam como é que funciona. E entendam a importância que não é só o caso que tem uma página de phishing lá. Se tem uma página de phishing lá e não foi ele que colocou e nem o usuário dele, é porque ele está com problema de segurança, ele pode ser afetado por outras coisas também, né? Então tem todo um processo educativo. Esse processo ele é feito majoritariamente por e-mail mesmo, porque o volume é muito grande, né? Nossa equipe não é uma equipe enorme, a gente tem 8 pessoas no SecBR, então é um número pequeno de pessoas para o trabalho.
Mas a ideia é a gente tentar ter o máximo de efetividade com o pouco pessoal que a gente tem. Quando a gente vê que algo está demorando mais do que aceitável, para nós seria 2 a 3 dias, né, que a gente tem ali, por exemplo, chegou uma notificação para o provedor pequenininho lá do interior, numa sexta-noite, às vezes ele não tem ninguém 24/7. Então, você espera até segunda, você tem que esperar o final de semana, você tem que dar um tempo também, porque não tem mágica nisso daí, né? Mas eu acho que para isso é que é gratificante, quer dizer, a gente tem geralmente, esses administradores passam a ser mais conscientes, eles fazem perguntas, a gente tira dúvidas. É um processo mesmo de ir construindo a comunidade com melhores condições aí de cuidar do seu próprio site, de ter segurança, de não perder dados, né? Porque pensa nisso, a gente sempre pensa nesse lado, quer dizer, que a pessoa não tem só, não é só que ela está hospedando um phishing, ela também tem outros problemas, ela está com uma vulnerabilidade, ela está com um problema de segurança, né? E ela tem que resolver. Não sei se eu respondi a pergunta. Mais alguma pergunta? Enquanto o pessoal pensa, vou fazer propaganda de novo, se alguém quiser, não acessou o material ainda, o voucher para o domínio, tem aqui. Quem estiver interessado, tem um desafio de PV6 que a gente tem aqui também. E se alguém quiser mais adesivos do anti-spam, das pragas e da parte aí, vocês podem pegar aqui também. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. Como eu falei, a gente vai estar aqui até sábado, né? O Cláudio, a gente está cuidando da trilha. E após às 8h30 a gente vai ter mais uma palestra aqui sobre qualidade de banda larga, que é o projeto do Anatel, Inmetro e Comitê Gestor para medir a qualidade da internet no Brasil. E amanhã a gente vai ter um dia mais dedicado à parte de tratamentos de incidentes, crimes na internet, uma parte aí de segurança. Obrigada pela participação de vocês.